Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos iniciando aqui mais uma manhã com o Evangelho. Hoje, dia 23 de fevereiro de 2023. Hoje é um dia após as cinzas. Que bênção que nessa manhã nós estamos aqui nos reunindo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas nessa manhã. Amém? Luciana Carvalho, Deus abençoe nessa manhã, seja bem-vinda. A minha grande amiga Dora, que o Senhor te abençoe, Dora, nessa manhã, seja bem-vindo. Irmão Luiz Pedro, seja bem-vindo nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço à irmã Wanda nessa manhã. Temos orado por vocês. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder nessa manhã. Amém? Que bom que nós já estamos aqui. Que bom que o Senhor nos dá um novo dia. Que bom, é muito bom poder viver. Muito bom poder respirar, muito bom saber que ainda que nós somos pobres e pecadores, Deus nos ama. Que bom é sabermos que Deus nos ama. Amém? Denise Souza, Deus te abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Eu acho que eu vi mais alguém aqui, mas não consegui ver, o rostinho passou rápido. O Senhor abençoe a vida de todos, amém? Irmãos, vamos ver o Santo Evangelho de hoje? Em nome de Jesus. O Santo Evangelho de hoje é Lucas 9, do 22 ao 25. Hoje é o nosso segundo dia da Quaresma. Quaresma, um tempo de preparação para viver a Páscoa do Senhor. Quaresma é um tempo de reclusão. Quaresma é tempo de jejum, é tempo de oração, é tempo de esmola, é tempo de se dedicar ao Senhor. Faça um voto com o Senhor nessa quaresma. Faça um jejum na semana. Tire uma coisa que você goste muito. Tudo isso é um processo que nós devemos viver na quaresma. Oração, jejum e esmola. Amém? Amém? Aqui apareceu. Agora apareceu as fotinhas direitinho. Irmã Cirlei Lima, Deus abençoe. Vanilda Ramos, Patrícia Alexandrino, Deus abençoe. Ramon Martim, Deus abençoe. Isaura, Deus te abençoe nessa manhã. Irmã Ana Paula Santos Melo, Deus abençoe a todos. Amém? O Evangelho vai dizer assim: naqueles dias disse Jesus aos seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado pelos anciões, chefe dos sacerdotes e doutores da lei, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E diziam a todos: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz a cada dia e me siga. Pois quem quiser salvar a sua própria vida perderá, mas quem perder a própria vida por causa de mim, salvará. De fato, o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder ou se destruir a si mesmo? Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Adriana, Deus abençoe. Edileuza, Deus abençoe. Gente, essa aqui é uma das primeiras vezes que Jesus ele anuncia sua morte. Nós estamos vivendo, como estamos aqui falando desde ontem, o tempo quaresmal, tempo de orações, de jejum, de esmola, nos preparando para viver a Sexta-feira Santa e vivermos o domingo de Páscoa, que chamamos Semana Santa. Amém, Kleber? Deus te abençoe, meu amigo, em nome de Jesus. A Semana Santa.
E Jesus, antes mesmo de esse dia chegar, Jesus ele começa a preparar os discípulos. Porque nós sempre falamos aqui, eu acho que isso é até um pouco repetitivo, mas muito necessário, por isso que você ouve eu falando, é que Jesus é realista. Jesus ele nunca foi um ser que vivia de ilusão, ou trazia ilusão para os olhos dos discípulos. Ele sempre era realista. E ele vai falar, olha, o Filho do Homem deve sofrer, ser rejeitado pelos anciões, pelos sacerdotes e os doutores da lei, morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus ele já fala para os seus discípulos como é que tudo iria acontecer. Jesus não veio a essa terra, amados irmãos e irmãs, para sofrer sem saber o que ele iria sofrer. Não. Jesus veio a esta terra sabendo todo o cronograma do Pai. Todo o cronograma do Pai estava na mente de Jesus. Jesus ele fala que vai ser rejeitado pelos principais líderes religiosos. Jesus fala que ele vai sofrer. Jesus fala que ele vai morrer. Mas Jesus também fala que vai ressuscitar ao terceiro dia. Consegue perceber como o Pai ele tem toda a programação já armada? Quando verdadeiramente nós falamos assim, Deus está no controle, irmãos, não é uma frase de efeito. Não é apenas, amados irmãos e irmãs, uma frase que você ouve e acha bonito. Verdadeiramente, Deus está no controle. Deus está no controle da tua história. Deus sabe como começou. Deus sabe como está nesse momento. E Deus sabe o final da tua história. Então, o que nós devemos fazer nesse intervalo, já que Deus sabe de tudo? Obedecer à voz de Deus. Porque a nossa vida é como um livro branco. Ou melhor, um livro de história. Nesse livro de história tem um começo. E esse livro de história tem um final. Mas quem escreve a história, o meio da história, somos nós. Eu, você, irmão Luiz, a Denise, a Vanilda, a Dora. O meio da história é eu e você que escrevemos. E muitas vezes escrevemos esse meio da história totalmente errados. Totalmente fora do projeto. Muitas vezes escrevemos essa história torta. E aí os baques da vida, as situações da vida, as dificuldades da vida, ela vem para quê? Para nos fazer reescrever a história que não está batendo com o final. Porque o final é de Deus. Mas o meio da história é nosso. Você consegue entender isso, amados irmãos e irmãs? O final da história é de Deus, mas o meio da história é nosso. E nós precisamos fazer com que o meio da história bata com o final. Para que verdadeiramente Deus, na sua soberania, ele tenha o controle da nossa história. Quando nós entendemos isso, amados irmãos e irmãs, quando nós entendemos
que se Deus tem o controle da história, tudo já está escrito, nós vamos escrever na direção certa. Porque o final é vitória. Quando Jesus ele prediz a sua morte, quando Jesus fala o que iria acontecer, é porque ele estava acompanhando o começo da história que o Pai escreveu, e todo o sentido que Jesus deu à sua história foi para que o final se concluísse. E Jesus ele alerta como iria acontecer, para quê? Para os discípulos não ficarem atormentados. Para que os discípulos não perdessem a sua esperança. Para que os discípulos, querido, não perdessem a sua fé. E ele ainda vai dizer, além dele contar a sua realidade, a morte que ele iria passar, a forma que seria, a sua ressurreição, ele ainda desafia os discípulos. Amados irmãos e irmãs, o final da tua história está escrito, e é um final bonito. O primeiro desafio é você aprender a escrever o meio da história, olhando para quem começou a história, que é Jesus. E o segundo desafio é saber que não vai ser fácil escrever essa história. É saber, amados irmãos e irmãs, que nessa história tem cruz. E onde tem cruz, tem peso. Onde tem peso, tem sofrimento. Jesus vai dizer, aquele que quiser vir após mim, negue-se o quê? A si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Olha a responsabilidade, querido, que você tem no momento em que você aceita Jesus. No momento que você deseja escrever a história certa, a história que bata com o final, você precisa abrir mão de si mesmo, das suas vontades, dos seus desejos, e carregar a cruz. Irmãos, não deixa a tua cruz pelo caminho, não. Não larga a tua cruz, não, nessa manhã. Muitas pessoas estão largando a cruz. Muitas pessoas estão deixando a cruz de lado. Muitas pessoas estão tentando carregar cruzes leves, esquecendo que a nossa cruz só tem o peso necessário. Às vezes você fala assim, pastor, é porque o senhor não conhece a minha cruz. Talvez eu não consiga carregar a sua cruz. Mas talvez você também não consiga carregar a minha. Deus conhece, o teu ombro. E Ele sabe o quanto você pode carregar. Por isso a palavra de ordem nessa manhã é: não abandone a sua cruz. Escreva a sua história olhando para o final que já está escrito. Muitas pessoas não conseguem viver esse evangelho. Muitas pessoas não conseguem, querido, aceitar essa proposta. Elas preferem andar com Jesus como a multidão, de longe. Por quê? Porque quando eu sou multidão, eu não preciso ter compromisso. Quando eu sou multidão, eu não preciso andar com a cruz. Quando eu sou multidão, eu não preciso, querido, de muita coisa. Agora, quando eu sou discípulo, eu preciso. Quando eu sou discípulo, eu preciso carregar a cruz. Eu preciso negar a mim mesmo. Eu preciso, querido, viver uma vida de santidade. Então, muitas pessoas acham que ser multidão
Seguir Jesus de longe, uma vez ou outra na igreja, é o suficiente. Só que a multidão não vê Jesus transfigurado no monte. A multidão não é convidada no jardim do Getsêmani para orar. A multidão, querido, não sabe os segredos de Deus. A multidão não tem a confiança de Jesus. Quem você é nessa manhã? Discípulo ou multidão? A multidão recebe milagre, porque ela come do pão multiplicado. A multidão, querido, recebe milagre, que o filho é liberta, a filha é liberta, recebe a cura de uma enfermidade, mas a multidão não tem intimidade com Deus. Quem é você nessa manhã? Multidão ou discípulo? A escolha é sua, a escolha é minha, a escolha é nossa. Eu posso escolher ser multidão e ok, ou eu posso escolher botar minha cruz nas costas e ser discípulo. Discípulo que renuncia, discípulo que renega, discípulo que toma a sua cruz, que olha para Jesus e vai. O texto ainda vai dizer que o que adianta você salvar a sua... Mas quem perder a própria vida por causa de mim a ganhará. Ou que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Tem gente que está sendo multidão porque quer ganhar o mundo. Tem gente que quer ser multidão porque quer ganhar a cervejinha. Porque quer viver nos vícios. Até gosta de Jesus. Ama Jesus. Mas não se torna discípulo porque quer ganhar o mundo também. Irmãos e irmãs, você que não é cristão e está ouvindo esse evangelho, vai ouvir mais tarde nas gravações. Aprenda uma coisa, o mundo é passageiro. Hoje você fala assim, não vou servir Jesus porque eu bebo, porque eu fumo. Amanhã você tem um câncer, o médico fala, se você beber e se você fumar, você vai morrer. Aí você para. Você poderia ter parado antes. Você poderia ter deixado antes. E não por causa de uma enfermidade, mas por causa de servir Jesus e ganhar a salvação. Mas quis ganhar o mundo. E aí eu uso aqui a cerveja e o cigarro, irmãos, como exemplo. Tem muitas outras coisas que fazem isso. Mas a escolha é nossa hoje. Ganhar a nossa salvação, ser discípulo, carregando a nossa cruz, ou ser multidão, receber milagre, mas estar longe do dono do milagre. Que nessa manhã você medite, quem você tem sido? Quem você tem sido? Multidão ou discípulos? E que ao meditar você venha falar, Senhor, se eu estou sendo multidão, eu quero fazer uma aliança com o Senhor hoje. Eu quero ser discípulo. Se você tem sido multidão, hoje você pode ser discípulo. Se você é discípulo e tem achado a cruz pesada, Deus é aquele que envia um sirineu quando você não aguentar mais carregar a sua cruz. Ele não vai te abandonar. Ele diz assim, eis que eu estou convosco
todos os dias. Todos os dias eu estou convosco, até a consumação dos séculos. Que o Senhor te abençoe nessa manhã. Que ao término desse manhã com o Evangelho, você saia pensando essa palavra. Eu não quero ganhar o mundo, eu quero ganhar a minha salvação. O mundo não vale a pena. O mundo é ilusão. O mundo é passageiro. Mas a vida eterna, verdadeiramente é eterna. Que o Senhor nos ajude nessa manhã, que nesse segundo dia de Quaresma possamos viver uma vida que sirva, que siga e que exalte ao Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pai, muito obrigado nessa manhã pela tua palavra lida, proclamada e explicada. Essa palavra surta efeito em cada coraçãozinho aqui, Senhor, nessa manhã. Que em nome do Senhor Jesus, nós não queremos, Senhor Deus amado, escrever o meio da nossa história em desacordo com o final que o Senhor já preparou. Mas nós queremos escrever a nossa história acordado, alinhado, amarrado com aquilo que é o final. Abençoa a vida deste homem, desta mulher, que nessa manhã precisa deixar de ser multidão para ser discípulo. Dar forças que não têm força. Ajuda nessa manhã. Prepara, Senhor, Deus amado, envia os socorros necessários. Mas que nessa manhã haja, Senhor Deus amado, muito mais discípulos do que multidão. É só o Senhor que pode convencer. É só o Senhor que pode trabalhar. Por isso, Senhor, eu te peço, trabalhe. Convença. Nesse tempo que nós estamos quaresmal, de oração, de jejum, nos convença, Senhor, e glorifica o teu santo nome. É o que nós pedimos, na certeza da vitória, orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom que você permaneceu até o fim dessa live. Que bom que nessa manhã você é um discípulo em Cristo Jesus. Vamos receber a bênção do Senhor. Lembrando, amanhã, amados irmãos, sexta-feira, nós temos a consagração da água. Nós estamos nessa campanha toda sexta-feira. Muitos milagres já contados aqui através da campanha da água. E muitos outros o Senhor fará nos dias de hoje. Amém? Então não deixe de ver, de vir, de participar do Manhã com o Evangelho. Que o Senhor te abençoe. Amém? Que você bote aí a sua água aí, que participe dessa aliança com a água que nós estamos fazendo. Amém? Amados irmãos e irmãs, também amanhã à noite nós temos o curso dos 10 mandamentos. Nós estamos indo pro sétimo, gente. Sétimo ou oitavo? Me ajuda aí quem está fazendo o curso. Estamos indo para um desses dois aí, irmãos. Então, que bênção, tem sido um tempo muito gratificante, um tempo de aprendizado, um tempo de vitória. E você continue firme, você que está fazendo o curso dos 10 mandamentos. Oitavo, obrigado, Cleide. Oitavo mandamento amanhã. Então, sexta-feira nós temos bastante compromissos. Live de manhã e estudo bíblico à noite. Amém?
Você está abençoado nessa manhã? Em nome de Jesus? Amém? Eu estou abençoado com o Evangelho do dia. Lembre-se, você está... Na minha célula é amanhã, não é hoje. Hoje é quinta. Amém? Você está, querido... Você está no Manhã com o Evangelho. Seja bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez. Sou o pastor Cássio, sou metodista e nós temos esse lindo projeto chamado Manhã com o Evangelho. Projeto esse que abrange algumas lives de estudo bíblico, algumas lives de oração. E nós somos todos aqui, né, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, de várias denominações protestantes católicas. Olha que bênção, amém? Eu tenho pessoas católicas, eu tenho pessoas protestantes que seguem o projeto Manhã com o Evangelho. E pessoas que não são cristãs de forma nenhuma, mas são temerosas a Deus. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vindas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Amados irmãos, vamos receber a bênção do Senhor. Louvo a Deus também pela vida da Cleide Luísa, que esteve ontem conosco aqui, na minha comunidade de fé. Foi muito bom, Cleide, ter você aqui junto com aquela equipe da Igreja de Parque Fluminense. Amém? Que o Senhor abençoe e prospere vocês muito, muito em nome de Jesus. Recebamos a bênção do Senhor. E que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo que vê o Manhã com o Evangelho agora ao vivo, daqui a pouco pelas redes sociais. E não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: amém, amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de todos. Se tu uma bênção. Querendo o Senhor e nos dando vida, amanhã nós estamos aqui para mais um Manhã com o Evangelho. Amém? Você que deseja receber o roteiro da Quaresma, todos os dias da Quaresma tem uma mensagem, um texto bíblico, fala comigo, eu tenho enviado para algumas pessoas. Amém? O Senhor te abençoe no dia de hoje, em nome de Jesus. Tchau, tchau!